Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência no vídeo 32. O tema é perispírito e a questão é a questão 94 do Livro dos Espíritos. E Allan Kardec ele faz a seguinte pergunta aos bons espíritos: de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Quer dizer, de onde é que o espírito, ele tira o seu perispírito? Porque o invólucro semimaterial é o perispírito. Então, tem uma origem, O perispírito tem uma origem. Então, olha só para você ver. Os bons espíritos respondem da seguinte forma: do fluido universal de cada globo. Então, nós temos que parar para raciocinar. Do fluido universal de cada globo. Isso equivale a dizer que todos os globos terrestres, todos os planetas, todos os corpos que existem nos universos, nas dimensões, Enfim, todos os corpos, ele possui esse fluido universal que, na verdade, é um fluido universal independente. Porque muitas pessoas podem dizer assim, é do fluido cósmico universal. E não é. O fluido cósmico universal é um. O fluido universal de cada ser, de cada globo, de cada planeta, de cada sistema solar, nós temos que entender que não só os planetas, eles são detentores desse fluido universal, como também o sistema solar e assim por diante, as galáxias. Então, é um fluido universal à parte, que não deixa de ser, esse fluido universal não deixa de ser uma matéria. Olha só para você ver, do fluido universal de cada globo, quer dizer, de cada planeta. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, é o que eu estou dizendo aqui. Às vezes a pessoa pode pensar assim, mas está falando besteira. Tudo bem, eu não me preocupo com isso. Mas as pessoas têm que aprender a raciocinar a respeito dessas questões. Porque o mesmo fluido
universal da Terra, aqui do planeta Terra, ele não é o mesmo fluido universal que existe em Vênus, que existe em Marte, em Júpiter, em Plutão, Saturno. Não é. Não existe sequer no universo, nos universos e em todas as dimensões, fluidos universal, idêntico um ao outro, quando cada qual é um fluido relativo, relacionado, condizente àquele globo e àqueles também habitantes. Nós temos que entender que nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais, quando eles manipularam essa energia divina, que muitos costumam dizer fluido cósmico, né? Universal, que é aurido do Criador, nosso Senhor Jesus Cristo e os arquitetos siderais, eles condicionaram tudo aqui na Terra de acordo com aqueles seres que viria a habitar a Terra. Então, olha só para você ver, em termos assim de presciência do Cristo, o tamanho, a grandeza da presciência do Cristo. Tanto é que ele condicionou tudo aqui na Terra, já sabendo que espécies de seres viriam aqui a residir. Então ele condicionou tudo, já sabendo que de certa fase, em certa fase evolutiva, não só os seres, mas também o planeta Terra, ele passaria por grandes transformações, porque nós temos que entender que não é só o espírito que encontra-se em processo de evolução aqui na Terra. A Terra também está em processo de evolução, de transformação, cada dia que passa. Mas é uma transformação evolutiva a qual, para condicionar ao espírito que aqui habita meios para que ele evolua assim mais rápido, para que ele evolua de acordo com o nível que ele se encontra. Então, a Terra, ela possui tudo aquilo que o espírito que aqui reside necessita para a sua evolução no período em que aqui o espírito estagia, né? Se assim podemos dizer. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Então, como eu já disse, o mesmo fluido universal, entendeu? Aqui da Terra, ele não é o mesmo fluido universal de Marte e nem de Júpiter. É totalmente diferente. Olha só para você ver. Razão porque não é idêntico em todos os mundos.
Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Aí agora vem aquela questão que eu tenho comentado em outros vídeos, já comentei em outros vídeos, a respeito dos milhões de corpos que o nosso eu possui e que, de acordo com a nossa evolução, esses corpos, naturalmente, ou eles vão se purificando e se unindo ao espírito, ou, obviamente, esses corpos eles vão se desintegrando as suas moléculas, as suas partículas, e elas são reutilizadas em outros corpos, assim sucessivamente. É só analisar para você ver a razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Veja bem, o nosso corpo espiritual, o nosso eu, ele possui, para permanecer aqui no corpo físico, né, para estagiar aqui no corpo físico, o nosso corpo espiritual, ele possui um corpo físico. Só que para evoluir um pouquinho mais, esse corpo ele vai ter que ficar para trás. Mas não significa que esse corpo morre, porque, de acordo com os vídeos anteriores que nós já estudamos, já esmiuçamos, você vê o processo, os elementos todos os quais o nosso corpo físico é constituído. Então, nada se perde. Tudo encontra-se num processo de evolução muito grande e sempre a nosso favor. Pois bem, nós não vamos levar conosco para a pátria espiritual esse corpo físico, porque ele é um corpo físico muito, né? Ele é material, não condiz com o plano espiritual. Então, o espírito também, para ele chegar aqui ao planeta Terra, ele precisa se apossar de uma propriedade, propriedade essa cuja é como se fosse um perisperma, né? De uma semente ou de uma outra coisa assim. É aquela, como está escrito aqui, né? É aquela assas vaporosa, né? É o perispírito, então é aquela propriedade, aquela matéria que o envolve, como eu disse em outros vídeos, é como se fosse um mergulhador que se apossa de uma roupa apropriada para o mergulho naquele determinado oceano e por aí em diante. Agora você viu aqui, tem muitas pessoas que dizem, eu já vi muitas pessoas dizer isso, que o perispírito, ele acompanha o espírito, né? Vamos dizer assim, por toda a eternidade. E isso aqui nós estamos deparando com a situação totalmente diferente. Olha, porque olha só para você ver, ó.
Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, quando nós evoluirmos, ocorre aquele processo. Quando nós evoluirmos, ocorre um processo que o nosso perispírito, ele também, ele pode, isso pode, não significa que acontece, não, porque esse processo é relativo e é muito complexo. Ele pode também, juntamente com o espírito, alcançar um nível, você entendeu? E ele mescla, ele se torna também diáfano juntamente com o espírito, ao ponto de que não interfere em momento algum, passa a ser uma propriedade do próprio espírito, ou fica para trás. Você aqui acabou de ver, ó, de ver como mudais de roupa. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa. Então, como os bons espíritos aqui estão dizendo, esse perispírito, ele fica para trás. Ele é grosseiro, uma vez que o espírito evolui, a não ser que ele também evolui junto, através da vontade do próprio espírito, que o espírito é que exerce influência sobre ele, o espírito é que o influencia, né? Mas, por exemplo, saímos aqui da Terra, evoluímos, aí nós vamos ser levados para, nós vamos mudar de planeta, nós vamos nascer, encarnar, nós vamos encarnar lá em Marte. Lá nós vamos ter que nos apropriar de matérias condizentes a Marte, que da mesma forma como nós nos apropriamos dessa matéria quando nós mergulhamos aqui na dimensão da Terra. Lá nós vamos ter que o Espírito amealha fluidos condizentes, fluido universal condizente ao globo lá. Então, Marte possui o fluido universal condizente às necessidades daqueles que para lá vão. Então, nós vamos ter que nos apropriar de uma nova substância lá, que é óbvio, perispírito, espírito, isso são todos termos usados aqui na Terra para que facilite um pouco a forma aqui de entendimento. Mas é preciso dizer que espíritos evoluídos, como eu já disse nos vídeos anteriores, pode até criar uma certa rejeição na cabeça das pessoas, mas eu não me preocupo com isso. Espíritos puros, espíritos nobres, eles não possuem mais perispírito. Eles não têm necessidade mais de para onde vão carregar com eles ali o seu perispírito. Você acha que nosso Senhor Jesus Cristo ele possui perispírito? É óbvio que não. Isso é para um grau de evolução. De um certo nível em diante, o espírito já não necessita mais. Por quê? Porque ele tem todo assim, não vou dizer todo no ilimitado,
não estou dizendo todo no ilimitado, não, mas ele tem todo o controle da situação. Então, quando nós deixarmos também o planeta Marte e que formos reencarnar em Júpiter, em Saturno, o nosso eu vai ter que se apropriar de novas substâncias fluídicas, de novas matérias condizente àqueles planetas, aquele sistema, para lá, né, estagiarmos. E essas substâncias, essas matérias, entendeu? Como aqui tá escrito aqui por Allan Kardec, né? Essas matérias assim, semimateriais, o espírito encontra na atmosfera daquele planeta, de acordo com a evolução dele. Então, dizer assim que o espírito, ele carrega por toda a eternidade o teu perispírito, isso aí é um pouquinho de falta de conhecimento e um pouquinho assim de falta de raciocínio e de bom senso. Porque se as pessoas recorrem aqui ao Livro dos Espíritos, na questão 94, e se ele recorre à questão 94 do Livro dos Espíritos, e se ele lê assim, ó, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, ele vai deparar com a resposta, olha só para você ver, do fluido universal de cada grupo. Fluido universal de cada globo. Não é do fluido cósmico universal, não. Fluido universal de cada globo. Olha só, sequência. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Esse fluido não é idêntico em todos os mundos. Cada mundo, cada planeta, de acordo com a sua evolução, ele detém uma qualidade desse fluido universal. Entendeu? Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudais de roupa, aqui na Terra, né? Então, como que o perispírito, ele acompanha o espírito por toda a eternidade? Eu acho que as pessoas teriam assim que raciocinar um pouquinho, porque as pessoas não estão conseguindo separar o joio do trigo. As pessoas não estão conseguindo entender que o perispírito, ele não deixa de ser um invólucro semimaterial, mas não deixa de ser também um corpo fluídico que o espírito ele se apropria desse fluido universal do globo para poder estagiar-se durante aquele período, mas depois, quando ele evolui e passa para outro globo, aquele corpo fluídico ele não serve mais naquele outro globo, naquele outro planeta, devido à evolução lá ser diferente da anterior. Acontece da mesclagem e do processo da evolução, entendeu? Do processo diáfano. Então, ele se confunde, né? O perispírito se confunde
com o espírito. Tá bom, se confunde com o espírito, o perispírito se confunde com o espírito. Mas e aí essa questão aqui? Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório. Não sou eu que estou dizendo, é os bons espíritos que está dizendo isso aqui, Allan Kardec, né? Como mudar de roupa. Aí as pessoas não raciocinam. Tanto uma coisa pode acontecer, quanto a outra pode acontecer, quanto pode não acontecer. Então nós temos que entender que é o processo evolutivo, né? É o processo evolutivo natural. Então é a mesma pergunta que eu faço novamente. Jesus, ele tem perispírito? Se Jesus nem espírito é mais, ele não possui as propriedades de espírito, já expandiu devido à sua grandeza, devido à sua evolução, né? Então, devido à sua radiação, à sua irradiação, então nós temos que nos desapegar desses processos, porque senão até quando ficaremos aqui no mundo enfermos? Vamos ao próximo vídeo.